antes que depois de avançar, a memória da Conceição fica também gravada, é isso? Sim. Aliás, hoje há estudos que referem que 6 meses antes, cerca de 6 meses antes de se dar, de se conceber, já aquela alma ronda os pais. Então, é preciso percebermos também o que é que se passou com aqueles pais 6 meses antes. Eu creio que é 6 meses, mas são assim uns meses antes, eu creio que é 6 meses. O que é que se passou com aquele pai, com aquela mãe, nesse período de tempo? Porque também isso já fica impresso. Agora, pronto, cada um vai pensar na sua história, não é? Como é que algumas crianças nascem, muitas crianças ainda nascem de uma noite de uns copos, não é? De uma noite de loucura, de uma noite, enfim, a maior parte da humanidade não foi desejada, não foi programada. E continua a não ser assim. Hoje já há mais consciência, mas a maior parte das gravidezes resultam de uma não programação. Quer dizer, às vezes os pais até. Pronto, não é que não quisessem ter uma criança, mas não estava programada naquele momento, etc. Então isso faz toda a diferença. Então, quando. E tudo fica impresso ali, naquelas células, nas primeiras células, e que se vão se reproduzindo no desenvolvimento do bebê e vão se reproduzindo cá fora também, não é? Então, quando a criança se comporta de determinada maneira, ela vai mostrar aquilo que precisa ser visto, ser curado nos pais, no pai e na mãe, ou na mãe ou no pai, e não só, e na sua ancestralidade. Então, é super importante sabermos quem são, o que aconteceu nos nossos antecessores, nos nossos ancestrais, nos nossos pais, nos nossos avós, porque tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Se houve situações, se há situações de álcool, se há situações de abortos, se há situações de abandono, se há situações de violência, se os nossos antepassados são oriundos de outros lugares, se há questões de imigração, onde às vezes os filhos eram criados pela mãe, se há situações de pobreza, de riqueza, pronto, tudo isso conta e tudo isso é importante, porque às vezes as questões não aparecem na geração a seguir, mas podem aparecer 2 ou 3 gerações à frente. Então, algumas crianças hoje, bebés, podem estar a refletir ou a reproduzir algo que vem dos seus bisavós, tetravós, etc. Qual é o objetivo? O propósito é sempre a cura. E a criança mostra aquilo que precisa ser visto e ser olhado. Aqui aqui eu já vou responder, Susana, penso que é. Aqui há muito trabalho a fazer e isso é fundamental. Então,
antes dos pais decidirem, claro que isto obriga a uma educação diferente daquela que se pratica hoje, não é? Antes dos pais resolverem ser pais, eles precisam saber quem são, precisam saber de onde vêm, precisam, como eu disse há pouco, visitar os seus porões, sótãos, porque há muita coisa lá dentro. Nós até, está provado também que a criança até aos 6 anos praticamente não tem memória consciente daquilo que se passou até essa idade, mas a memória está inconsciente. Então, há muitas coisas que se passam nessa idade, até essa idade, que a criança não lembra, algumas delas bem graves, abusos, violência, que a criança depois não lembra, mas que está lá. Então, o que é que isso vai fazer? Isso vai atrair situações durante a vida onde esse ser, não é? Quando cresce, vai atrair essas situações na sua vida para um dia alguém poder olhar para elas e curar. Desprogramar o que está escondido nesse ADN. E isso é possível fazer hoje em dia com consciência e com ajuda, não é? Precisamos de ajuda para o fazer. Eu vou só ver aqui que estava aqui uma questão da criança que vem após um aborto. Olha, penso que é Susana, não é? Raquel, a Raquel, desculpa. Então, Raquel, o que é que acontece? Surgem-me, portanto, eu faço atendimentos pronto, onde abordo estas questões e depois ajudo a fazer o trabalho de expansão da consciência e de desprogramação dessas questões com os florais, com as essências florais. E o que é que se verifica? Uma criança que vem após um aborto, ou vários, que às vezes acontece, não é? Não importa se os abortos foram espontâneos ou se foram provocados, é preciso, quando há um aborto, quando a mulher faz um aborto, quer seja espontâneo, quer seja programado, é preciso, é necessário a seguir fazer sempre uma limpeza, uma purificação daquele útero. Porque a criança que vem a seguir, ela vai coabitar, digamos assim, vai habitar, não é coabitar, vai habitar um útero onde há memórias de morte. E, claramente é isto. Não há aqui como dar a volta. E isso me gera muitas vezes, conforme a mãe também ainda vive, ou conforme a mãe lidou com essa situação, isso pode gerar umas memórias ou outras, mas a memória de morte, ela vem, porquê? Porque aquele útero fica sempre com esse evento marcado, a não ser que se faça um trabalho energético de limpeza, purificação e desprogramação. E uma vez que já existe uma criança, resultado após isso, precisa também de se fazer esse trabalho com a criança, porque muitas vezes o que é que resulta? Essa criança vem com vem com a ferida de culpa, vem com a culpa, vem com
a questão do não merecimento, porque ele sabe, o ser sabe o que é que se passou ali. A alma sabe o que é que houve ali. E muitas vezes o filho que vem a seguir, ele não se sente merecedor de estar aqui. E muitas vezes, ele traz essa energia de morte. O que é uma energia de morte? A pessoa não se apega à vida, a pessoa não se acha merecedora de estar aqui. Isto é inconsciente. A menos que depois nós se fale sobre isso e se torne consciente e a pessoa faz o link. Sempre foi assim. Isto aconteceu, por isso é que eu também sempre me senti assim. E eu comecei a fazer este trabalho porque eu própria tive vivências e tive acessos através dos florais a períodos meus intrauterinos. E é impressionante. Há várias terapias também que trabalham estes aspectos, não é? Que essa noção de ancestralidade é importantíssima. A mim ajudou-me a perceber tantas coisas ao longo desta minha vida. E ter uma noção concreta da minha ancestralidade foi ótimo para mim, para a minha cura e para eu próprio ser um contributo seguro para a felicidade dos meus filhos. Exatamente. Porque tudo aquilo que nós não temos consciência e que não tomamos consciência, que está inconsciente em nós, reproduz-se. Ou seja, os nossos filhos trazem na sua programação, no seu ADN, tudo que está no nosso ADN e que não está consciente. Portanto, o que é que vai acontecer? Na mesma idade, na mesma altura da vida, na mesma fase, o mesmo vai acontecer. Então, é impressionante como, na mesma idade, aconteceu-nos algo que deixou marca. Aos 6 anos, por exemplo. Passou. Nós pensamos que já nem nos lembramos disso, não é? Sei lá, ou um acidente, ou morreu alguém, ou alguém nos fez alguma coisa. E ficou lá atrás, não se pensou mais no assunto, porque não se pensa no assunto, achamos que está resolvido, não é? Eis que tenho filhos, etc. Eis que a minha filha, por exemplo, aos 6 anos, idade onde me aconteceu determinada situação, ela vai ter, vai acontecer algo, ou pode ser ou uma doença ou uma situação idêntica, algo que vai desencadear, desplotar a mesma emoção que aconteceu à mãe lá atrás. Às vezes é exatamente o mesmo acontecimento. Então, isso ocorre. Porquê? Porque está nas memórias celulares. E quando chega àquela idade da criança, ou seja, do meu filho, quando chega àquela idade em que me aconteceu alguma coisa a mim também, que foi marcante, normalmente são assuntos traumáticos, não é? Às vezes são tão traumáticos que esquecemos, guardamos, esquecemos, não é? Então aquilo foi tão marcante que eu não meti debaixo do tapete, não é? E quando quando sou mãe, eis que ao meu filho, à minha filha, precisamente naquela idade, acontece uma situação idêntica. Daí que seja de extrema importância nós, volto a repetir, visitarmos os nossos sótãos, tudo o que temos escondido, porque vai voltar.